Com o Jornal da Gazeta e vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com Vinícius Potti, que é deputado federal pelo Novo de São Paulo, e com também Luiz Felipe Orlias e Bragança, que é do PSL de São Paulo. Vamos falar sobre a atividade do Congresso, temas polêmicos que nós temos em pauta agora no Congresso, agenda de reformas. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E vamos começar falando de um tema dos mais polêmicos, que é o fundo eleitoral, né? Nós tivemos aí alterações no Senado, que tentou na última hora minimizar. A Câmara fez voltar vários desses pontos polêmicos que geram uma crítica muito grande da sociedade em geral, porque há aquele questionamento de utilização de recursos para os partidos. Eu queria começar pelo Vinícius, que seu partido desde o início sempre foi contra recursos que vêm aí de um fundo partidário, né? Acho que assim, o posicionamento do Novo foi sempre muito claro, Denise, contra o uso de dinheiro público, seja para manter partido, seja um absurdo maior ainda, que é utilizar para fazer campanha política, né? Nossos telespectadores, não sei se eles conhecem isso ou sabem que parte dos seus impostos são utilizados para financiar a campanha de política e de repente você não apoia. Se você ainda pudesse escolher, mas você não apoia. E aí esse projeto dos partidos políticos saiu da Câmara, assim, coisas absurdas, foi para o Senado deu uma amenizada, né? Deu uma amenizada em várias coisas, como, por exemplo, gastar dinheiro para pagar aluguel de imóvel, para pagar os custos de advogado que um filiado de um partido está preso, por exemplo. De ações, né? Isso não tem cabimento. Voltou para a Câmara voltou alguns absurdos, a gente foi contra, lutou. Uma amenizada que deu foi que agora não é custo de advogado de filiado que está preso. É custo de advogado que quem teve problema na campanha. Então deu uma diminuidinha. Mas ainda é um absurdo. Nós vamos lutar não só para não aumentar o fundo, como, se possível, acabar com o fundo eleitoral. Deputado Luiz Felipe, a posição do seu partido em relação a isso? Então, os deputados foram contrários, né? Em sua grande maioria foram contrários também ao aumento do fundo eleitoral e também aumento da utilização, como muito bem colocou o Potti, que agora liberalizaram a utilização desses fundos, que é uma aberração inacreditável. Saímos de um sistema de controle de recursos públicos para jogar na mão de um cacique, dono de partido, onde não há transparência, onde não há controle nenhum de como é que vai ser usado esses recursos. Então, acho que é uma grande aberração. Então, os deputados começaram inicialmente contrários, a liderança se posicionou, num primeiro momento, favorável em função de acordos que foram estabelecidos. O PSL está com uma situação um pouco sui generis, porque é o maior partido, e então todos os acordos são feitos e jogados no nosso colo de uma maneira muito contundente, de uma maneira até que cria dilemas que só o PSL tem. E os deputados se manifestaram contra esse ponto. As lideranças, naquele primeiro momento, foram favoráveis ao acordo, mas durante a tramitação da votação, reverteram essa posição e agora, numa segunda chance, o partido e os deputados estão alinhados, contrários também à utilização do fundo eleitoral. Agora, volta a surgir sempre aquela discussão de permitir que as empresas possam financiar campanhas eleitorais. Nós tivemos todos aqueles problemas relacionados à Caixa 2, não é? Aí se partiu para uma outra situação, mas muita gente alega aquela necessidade de candidatos mais pobres, com menos recursos, de se criar uma situação desequilibrada em função de força financeira. Vocês discordam disso? Absolutamente. Eu acho que a questão do financiamento, ele tem que ser financiado privativamente, ou seja, de pessoas privadas e não de situações públicas. Por quê? Vamos entender o contexto do contrário. Sem entrar aqui no mérito de dar acessibilidade a categorias e classes mais pobres. Vamos entrar aqui na dinâmica do jogo político. Vamos entender que se tudo for somente financiamento público, num contexto altamente competitivo entre que tem vários partidos, a todo ano vai haver uma dinâmica de discussão de aumento de fundo eleitoral, porque os partidos menores vão querer mais recursos para poder fazer combate aos partidos maiores. Isso é natural da dinâmica de jogo. E pior, com todos os partidos com recursos públicos, ou seja, quase que infinitos, ou menos definidos por eles mesmos, o que vai acontecer? A precificação para a mídia, para aqueles que fazem campanha, isso vai subir. Preço de tabela de todos os canais de rádio, televisão e revista vai subir. Então, naturalmente, a tendência é desse custo sempre aumentar, não diminuir. Não há exemplo no mundo onde você tem financiamento público e esse é um financiamento que decresce todo ano e a cada ciclo eleitoral. Muito pelo contrário, vai sempre sugar cada vez mais recursos públicos. Agora, não haveria possibilidade de ter financiamento de uma forma honesta? Então, isso foi instituído, esse negócio de financiamento público,
Ah, a gente é contra os financiamentos das empresas. Pô, eles estão se baseando nas eleições de 2014. Foram as eleições mais sem escrúpulos que esse país já viu. Onde um grupo só, não vou citar o nome da empresa, todo mundo sabe que faz carne aí de frigorífico, mundial brasileiro, super campeão nacional, né, financiado pelo BNDES, que devia financiar o pequeno empreendedor, doou 300 milhões de reais para campanhas políticas e doou para o partido A e doou para o partido B também, isso não tem cabimento. Aí cortaram. Agora, o que não tinha era transparência, não tinha limite, não tinha controle, não tinha nada. A gente tem que voltar, eu sou a favor de voltar a financiamento de PJ, né, que a gente fala, exatamente, que é a empresa, com transparência e com limite. Dinheiro público, gente, num país onde 100 milhões de pessoas não têm acesso de esgoto, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água, vai ser usado para campanha política? Resolve o básico primeiro, feijão com arroz, acesso a saneamento básico, dignidade para as pessoas, saúde, educação e segurança, depois vai pensar em qualquer outra prioridade. E os partidos precisam de financiamento, na verdade. Agora, deveria haver controle depois da relação entre quem sai ganhando na eleição com quem doou o dinheiro, porque foi outro problema que a gente teve com relação às empreiteiras, por exemplo. Perfeito. Não é? Então, é por aí que deveria ter o controle, né? Não é você proibir que vai garantir uma situação. Agora, está colocado esse quadro, não tem mais jeito. Olha... Veto. De novo, veto. Veto presidencial. Aí fica o veto ao Bolsonaro, né? E aí não estou Bolsonaro. defendendo o presidente, nada. Aliás, o Partido Novo tem uma posição independente. Mas eu falo assim, o Congresso, por mais que critique o presidente Bolsonaro em algumas coisas, e eu critico também de vez em quando, mas sempre uma crítica construtiva, pinga a bola para o cara chutar, né? E dá a bola e o presidente vai lutar para vetar esse negócio. E ele ganha o apelo da população, que é contra. Já teve outro projeto também, polêmico, que foi abuso de autoridade, que acabou sobrando para ele também. Mesma coisa. E agora vai acontecer isso. Agora, o presidente também está numa posição bastante complicada, que vem dividindo a base de apoio dele, não apenas no Congresso, mas também a base eleitoral, que é a questão da CPI da Lava Toga. Não é? O PSL está muito dividido, é mais uma questão. Eu queria saber como você vê essa situação e a posição do presidente. A impressão de que se quer proteger o Supremo, ele tem tomado algumas outras atitudes envolvendo investigações da polícia, processos que criam uma desconfiança, né? Bom, a questão do presidente, as posições que ele está tomando com relação a isso é própria dele. Eu acho que ninguém tem uma compreensão plena do que se passa na cabeça dele nesse contexto. Aí seria uma pergunta direta para ele. Agora, o que eu posso falar com relação aos deputados do PSL e à base ativista que também está muito vinculada com os deputados? Nós queremos que haja uma intervenção popular ou que seja institucional contra os ministros do STF. Há uma série de medidas que precisa ser tomado. Impeachment, eu diria que seria necessário de alguns ministros do STF, para não dizer todos. Então, existe aí uma necessidade da gente começar a limpar o STF. Se vai ser através de uma CPI, vamos partir direto para um impeachment, isso é que ainda não está definido exatamente esse mecanismo. Não há por que a base se dividir, se é por acaso através de uma CPI ou se vamos direto para o impeachment. Acho que isso aí é uma questão técnica. Agora, vamos separar essa questão de como é que o presidente está se posicionando. É provável que haja negociações de governo, mais uma vez, que são muito mais complexas para fazer outras trocas, de passar algumas outras reformas que são necessárias. Eu vou ser sincero aqui na minha posição. Eu acho que o governo precisa parar de fazer essas trocas. Precisamos passar uma risca aqui. Fizeram parcerias, até acho que são negativas, para o trâmite de várias reformas. A postura do PSL tem sido extremamente passiva. Ela não tem sido uma postura de fincar a posição, que eu acho que é necessário nesse momento. É um novo momento político. Então, nós estamos vendo que alguns parceiros políticos, alguns outros partidos que a gente dizia que eram necessários para compor e fazerem parte até do próprio governo, são grandes traidores de tudo aquilo que nós estamos representando. Então, acho que já estamos aqui numa situação de pré-conflito partidário generalizado. Eu acho que seria interessante do PSL fincar o pé e plantar essa bandeira de verdade para dizer aquilo que veio, ao menos os deputados. Exatamente, porque há divisões do PSL, desculpa puxar mais para essa questão, porque é um partido que está tendo muita divergência em relação à CPI da Vaza Jato, da Lava Jato, que assinou sem saber que tinha assinado. Então, tem uma divisão, pacote anticrime, que seria até uma defesa do ministro Moro, também dividindo agora parte do PSL querendo ir contra por causa da posição do relator. Como é que fica o partido? A gente percebe desde o início que não tem uma unidade. Não, o que acontece? Que você tem, eu diria que sim, a maioria dos deputados foram eleitos através dos ativistas.
Então, os deputados, e eu vou me incluir nesse grupo, está muito vinculado àquilo com o que fizemos manifestações nos últimos 4, 5 anos. Então, se é a CPI da Lava Toga, sou favorável também, se for esse mecanismo. Se vamos direto para o impeachment, também sou favorável a isso. Sou favorável ao pacote do juiz Sérgio Moro e que esse comece a tramitar, que a gente não viu isso ainda. Estamos vendo aí uma protelação incrível através de um partido que seria um partido parceiro, né? A gente está com o DEM aí, que seria um grande partido parceiro. Está se provando que não é um partido parceiro, é um partido que joga contra essa dinâmica de jogo. Então, nós temos aqui uma situação em que os deputados estão vinculados às mídias sociais, ao ativismo de rua, aquilo que está fielmente representado a todo momento na internet. O que acontece no contexto político e no jogo político, aí já extrapola um pouquinho os posicionamentos pessoais. E claro que o governo, agora com amplas responsabilidades, às vezes toma posições que parecem ser contrárias ou que protelam essas demandas locais. Agora, Vinícius, pode para a posição que você vê direto do Congresso, nós já estamos chegando quase ao fim, mas esse clima todo que se tem no Congresso hoje, essas divisões de votações, essas negociações que se tem por trás, você achava que poderia ter sido diferente com a renovação que houve? Ainda eu acho que pode ser diferente, Denise. E estou totalmente alinhado com o Luiz Felipe aqui. Vamos acabar com esse toma lá da cá. A reforma da Previdência passou e a gente tem que ser sincero. Passou porque o governo fez força para passar, né? Com emendas ou com cargos, ou seja lá o que for. A gente não participa disso. A gente faz parte da renovação, seja do Partido Novo, seja do PSL. Vamos pegar o Kim também, do DEM. Pessoas que estão lá para renovar. A Tabata, o Rigoni e outros. Então eu acredito que ainda dá e a gente tem que forçar, não pode ceder a esse tipo de pressão da política tradicional. Não vou falar em velha e nova política, não gosto de ser uma política tradicional, política é uma só. E tem aquele esquemão, né? Exato. Tradicional. Aí o que acontece? Fica uma esticada de corda entre executivo e legislativo, fica o Bolsonaro de um lado, Rodrigo Maia do outro. Sou totalmente a favor da CPI da Lava Toga, do impeachment, só que, gente, vou falar para o telespectador, Denise, vocês sabem quem é que vai julgar, quem é que vai decidir a questão da STF ali? Não, né? Está o Senado. Né? Quem é que está decidindo para abrir o impeachment e tal? É o Senado. E quem é que julga o Senado? O Supremo, o STF. Então, como é que um senador vai botar contra o cara que vai julgar ele? Os juízes, vou fazer só uma suposição, sai ligando para o senador lá depois, fazendo uma leve pressão. Talvez façam isso, né? Só suposição. Tem que acabar esse jogo, tem que mudar o sistema do STF, esse negócio de indicação política não dá mais não. Bota um outro sistema lá, tira esse pessoal, o PEC da bengala e renova. Perfeito. Eu agradeço muito a participação dos dois, Vinícius Poit, que é deputado federal pelo Novo de São Paulo, e Luiz Felipe Orles Bragança, PSL São Paulo. Muito obrigada aos dois. Obrigado. Boa noite, Laerte.